Olá pessoal, sejam bem-vindos. Começa agora mais um Canal Rural Entrevista que discute os principais temas do agro no momento. E hoje a gente recebe aqui nos estúdios do Canal Rural em São Paulo o novo secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, o Guilherme Piai, que está no cargo há menos de 3 meses. É isso, Guilherme? Seja bem-vindo. Muito prazer, Petrin. É uma honra estar aqui no Canal Rural e contem sempre com a Secretaria de Agricultura. Bom, a gente precisa conhecer um pouco da sua história, né? Você tem 33 anos? Sim, 33 anos, sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo, Pontal do Paranapanema. Produtor rural? Produtor rural. Meu pai é veterinário, presidente de cooperativa. Meus tios são agrônomos, nasci numa fazenda, mas sou administrador. Pós-graduado em gestão pública. Trabalhei muito durante a campanha do governador Tarcísio, fui o coordenador regional da campanha dele na nossa região, no Oeste Paulista, e depois comecei no ITESP, como diretor executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Mas a sua família tem um histórico na agricultura já? Com certeza. O meu pai é formado na Unesp de Jabuticabal, o meu avô Giuseppe Mário Filizola era produtor rural. Plantava o que lá? Plantou amendoim, soja, milho, já teve cana também. Meu pai tira leite, tem alguns tios meus que são da pecuária de corte. A família é diversificada. Mas você, na sucessão familiar... Soja e milho. Soja e milho. Soja e milho. Naquela região, a soja já também entrou. A propriedade do meu pai é mais perto de Nantes, ali divisa com o Paraná. E a gente também tem Alta Floresta, no Mato Grosso. Certo. Bom, você disse que participou, então, da campanha do governador Tarcísio de Freitas. Sim. Mas imaginava ocupar esse cargo de secretário de Agricultura? Como é que foi? Não imaginava. Eu sou o secretário de Agricultura mais novo da história de São Paulo. Para mim é uma honra e um cargo de extrema importância. O agro que movimenta o Brasil e o mundo. Em São Paulo não é diferente. Nosso agro esse ano aqui em São Paulo está batendo recordes. Recorde na balança comercial, quase 7% a mais que o ano passado, 30% do PIB, 40% das exportações. E graças a Deus o governador viu que nós tínhamos muito para entregar e nós estamos entregando. No ITESP, nós conseguimos, o nosso time, fazer a maior regularização fundiária rural da história de São Paulo. Em 6 meses, a gente entregou milhares de títulos registrados em cartório à margem da matrícula com um memorial descritivo e com endereço rural digital, que é um grande diferencial do estado de São Paulo. Então no seu caso, não foi como cair de paraquedas. Você mirou esse cargo, você tinha pretensão de ocupar esse cargo, até porque, eu imagino, tivesse também objetivos importantes, né? Conhecendo as demandas do setor. Como eu sou do Pontal do Paranapanema, que a região que tinha o maior problema de regularização fundiária do estado de São Paulo e muitos conflitos agrários, depois da eleição eu tive 63 mil votos, eu fiquei como suplente. O governador me chamou para essa missão no ITESP, porque o objetivo dele, e hoje o Estado de São Paulo, a lei é segurança jurídica e paz no campo, era resolver a questão fundiária do Estado de São Paulo. E eu conheci essa questão porque eu sou da região. E aí depois comecei esse trabalho no ITESP, fui feliz cada dia que eu fiquei no ITESP, um órgão maravilhoso, com uma qualidade técnica de funcionários assustadora, e a gente conseguiu promover a maior regularização fundiária rural da história de São Paulo. Essa regularização vai continuar. Até o final do mandato do governador Tarcísio, nós vamos titular todos os assentados do estado de São Paulo. Quer dizer, aquela história de conflitos no Paranapanema... Acabou. É passado. Passado. A ordem agora é, claro, preservar a Constituição Federal, propriedade privada é sagrada, ter e gerar segurança jurídica, porque isso é investimento, emprego, dignidade, renda. As duas regiões mais pobres de São Paulo, Petri, Vale do Ribeira e Pontal do Paranapanema, são as que mais sofriam de insegurança jurídica. Você não consegue falar em prosperidade e emprego se a palavra segurança jurídica não estiver ao lado. Isso vale para todas as regiões de São Paulo, já que nós noticiamos, inclusive nos nossos telejornais aqui, algumas invasões de terras, né? Inclusive em regiões que eram produtivas. Isso vale para todo o estado de São Paulo. A ordem do governador é clara. Não vai ser tolerado no estado de São Paulo invasões de propriedades. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre as suas prioridades, né? São muitas, mas se você tivesse que elencar, por exemplo, 3 pontos importantes, você já falou da questão da regularização fundiária. Quais outros 2 pontos que você citaria, Guilherme? Eu falaria em transição e segurança energética, que São Paulo é o estado que tem tudo para liderar isso no Brasil. Falaria em crédito e conectividade rural.
São alguns pilares da nossa administração junto com a regularização fundiária. Conectividade rural é um assunto importante, interessante também, que nós noticiamos aqui também um programa criado, acho que no governo passado, né, que é Rotas Rurais, que deu muito certo, onde foi criado os CEPs das propriedades rurais para facilitar a entrega de insumos e até por uma questão de segurança pública, né? Exato. Nesse governo nós otimizamos esse projeto, a lei foi para a Assembleia, através do deputado Lucas Bove, o governador sancionou a lei e todas as propriedades vão ter um CEP, Endereço Rural Digital. Isso é dignidade, Petri. Na pandemia, muitas mulheres apanharam no campo dos seus maridos e a polícia não conseguia chegar na porteira da propriedade. Às vezes alguém passa mal, a ambulância não consegue achar a propriedade. A pessoa não tem a dignidade, às vezes, de pedir um iFood, de colocar no Waze, no Google Maps. Isso é segurança. Nós vamos fazer parcerias com várias secretarias. É um programa premiado mundialmente que vai trazer dignidade para o campo. Você falou sobre que São Paulo vem batendo todos os recordes em termos de exportação e tal. E São Paulo é um estado muito eclético em termos de produção agrícola, né? E pecuária também. Leite, café, cana-de-açúcar, a soja entrando bastante. Fala um pouco sobre como é que São Paulo tem se desenvolvido de forma assim multicultural. São Paulo é muito eclético, é um estado que predominantemente nós temos mais médias e pequenas propriedades e a lavoura que hoje está liderando esse PIB do estado de São Paulo, principalmente na balança comercial, é o setor sucroenergético. 35% vem da cana-de-açúcar e das usinas. Nós temos 170 usinas registradas no mapa e quase 70 estão a 20 km de gasoduto. Isso é uma oportunidade para a transição energética, biometano, biogás, amônia verde, maravilhosa, e o governo inteiro está focado nisso. Mas também a gente é muito forte no café, no leite, na soja. A soja avançou muito no estado de São Paulo. Soja junto com milho. Mas a gente tem muitos desafios. Só 6% das propriedades de São Paulo são irrigadas. Se você tem uma irrigação mais robusta, você consegue ter uma terceira safra e aumentar muito a sua produtividade. E o que falta para melhorar esse sistema de irrigação? As questões ambientais acabam atrapalhando um pouco? Não só a questão da irrigação, mas como uma resolução simplificada para a gestão de resíduos, para a produção de biometano, para a usina verdes de compostagem e geração de bioinsumo. A nossa secretaria está muito ao lado da CETESB. Nossa relação com eles é fantástica. As duas pastas têm que ter sinergia para que a gente consiga oferecer sustentabilidade, segurança jurídica, mas ao mesmo tempo dar agilidade em aprovações ambientais que vão aumentar muito a produção do estado de São Paulo, preservando o meio ambiente. E São Paulo tem várias bacias, né, suficientes para não só abastecer as necessidades humanas, mas também irrigar essa agricultura que acaba se revertendo também em geração de emprego, em alimentos, né? Eu tive, inclusive, lá no Vale de São Francisco, acompanhando lá Petrolina, aquela região. É impressionante como aquilo virou um oásis de riqueza por conta da utilização sustentável das águas do Rio São Francisco. E com isso, a segurança jurídica está atrelada. O Pontal do Paranapanema tem uma topografia fantástica e águas de sobra para irrigação. Mas o investimento é muito alto. Hoje um pivô está em torno de 22 mil reais por hectare. Sem a regularização fundiária e a matrícula resolvida, a questão dominal resolvida, os produtores do Pontal não conseguiam buscar crédito em banco para irrigar. Agora nós já estamos tendo milhões de investimentos em irrigação no Pontal com a questão fundiária resolvida. Essa questão do investimento é importante, né? Porque na produção agrícola de alta escala, você não consegue nada sem financiamento, né? O governador está atento a essas questões também? Muito atento a crédito e ao seguro rural. As catástrofes climáticas têm acontecido com mais frequência. Hoje a gente está tendo o El Niño muito intenso, o aquecimento global está chegando. De 1981 para cá a temperatura está subindo 0,18 graus Celsius por ano. Hoje a gente está com seca na Amazônia, está com ondas de calor aqui no Sudeste e no Centro-Oeste e com chuvas excessivas no Sul. A irrigação é uma forma de você mitigar esses riscos climáticos e o seguro rural também. E esse seguro rural é um desafio no Brasil. Os Estados Unidos têm seguro rural em 90% das suas lavouras, a China em mais 60%, o Brasil não chega a 15%. Então o produtor rural aqui é herói. Ele compra milhões de equipamentos, enterra milhões de insumos e sementes e corre um risco altíssimo.
Então a gente tem que expandir o crédito oferecido para dar subsídio, condição do produtor aumentar sua produtividade e se alavancar, mas ao mesmo tempo deixar ele protegido através de um seguro rural bem feito. Nós estamos conversando aqui com o novo secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, o Guilherme Piai. Você sabe, Guilherme, que alguns estados decidiram criar uma cobrança, taxar o agro, né? Goiás, Mato Grosso já vem fazendo há algum tempo. Eu queria saber de você se São Paulo tem essa intenção também. Mas você vai responder depois do intervalo, porque a gente vai fazer um break muito rápido e daqui a pouco o Guilherme responde essa pergunta que interessa, obviamente, todos os produtores de São Paulo. Voltamos já já. Canal Rural Entrevista de volta e hoje estamos aqui nos nossos estúdios com o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, o Guilherme Piai. A pergunta é direta. São Paulo pretende copiar o que fez Goiás e criar um fundo para taxar o agro aqui? A criação de um fundo começa pela importância e qual é a necessidade dessa criação. Mato Grosso, Goiás foram estados que criaram esse fundo para investimentos em infraestrutura, mas São Paulo tem uma ótima infraestrutura. É um estado diferenciado, é o berço econômico do Brasil. Hoje não está no nosso radar a criação de nenhuma taxação do setor para infraestrutura. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre a pecuária, né, que conseguiu um avanço importante na sua condição de sanitária, que agora em novembro foi a última etapa de vacinação e São Paulo vai conquistar a condição de estado livre de febre aftosa sem vacinação. O que isso significa em termos de valorização do rebanho paulista, hein, Guilherme? Agrega muito valor, dá liberdade ao produtor e agora a gente tem que avançar. O São Paulo tem 11 milhões e 200 mil cabeças de gado e nós precisamos investir pesado em rastreabilidade e precocidade. Isso é um investimento que o Estado vai puxar a fila, nós já estamos conversando com produtores e com o setor, porque é muito simples de fazer e vai agregar muito valor na produção. Essa conquista da fitosa foi um investimento de quase 100 milhões de reais. O nosso estado vai ter muito mais credibilidade em exportação, liberdade de comércio e nós estamos muito felizes com isso. E agora a gente também está avançando numa pauta parada há anos, que é o Fundepec, que é um fundo indenizatório que vai dar segurança aos produtores. Que foi até uma obrigatoriedade para que fosse conseguido esse status. O mapa ele exige a criação desse fundo e nós estamos praticamente finalizando a parte jurídica dele. Vai ficar muito mais barato do que o produtor, do que só a compra da vacina, fora o estresse do manejo, a mão de obra de aplicação, a perca de peso que o gado tem quando vai para a mangueira. E vai ser uma segurança, porque exclusivamente esse fundo vai poder somente indenizar algum rebanho infectado. E o dinheiro desse fundo virá só do produtor ou virá de outras fontes? Vai ser por cabeça que o produtor tem no estado de São Paulo uma taxa semestral. Isso ainda está sendo definido, hein? Está sendo definido, mas o valor vai ser muito abaixo do que só a compra da dose da vacina. Então, financeiramente, vai ser muito vantajoso para o produtor, porque ele vai economizar recursos financeiros, tirando a mão de obra de aplicação e manejo. E vai ter uma segurança que, se der algum problema algum dia, o que eu acredito que não vai acontecer, ele tem um fundo indenizatório para indenizar 100% do seu rebanho, porque hoje só indeniza 50%. 25% o Estado, 25% a União. Bom, agora falando de uma outra atividade, que é a questão em São Paulo é muito forte, né? Que é a questão da citricultura, desse cinturão que compõe também o estado de São Paulo, mas segundo o Fundecitrus, 2/3 das nossas lavouras foram afetadas pelo greening nessa última safra, né? E a gente registrou aí várias altas no preço do suco de laranja por conta de uma oferta menor. Como é que São Paulo lidou com essa situação, está lidando ainda numa cultura tão importante para o estado? Uma cultura muito importante, relevante em geração de empregos, relevante no nosso PIB, um orgulho para São Paulo. Eu assumi a secretaria com esse problema imediatamente, a gente criou um grupo de trabalho. Depois disso, o governador já fez um decreto criando um comitê estadual de combate ao greening. Nós fizemos uma resolução em conjunto com a CETESB para que a própria defesa agropecuária possa extinguir pomares abandonados sem pedir autorização para a CETESB, porque isso demorava de 90 a 120 dias. Criamos um QR Code de denúncia,
onde qualquer pessoa pode ver um pomar abandonado, pelo QR Code ela denuncia de forma online. Estamos fazendo uma força-tarefa contra mudas cítricas, que é proibido o comércio, e muito do greening vem de mudas infectadas. Nós já apreendemos mais de 10 mil mudas. A Flórida perdeu essa batalha, mas São Paulo não vai perder. É muito importante para nós estamos agindo. Hoje não existe a cura para o greening. Nós estamos tendo esse combate efetivo para ganhar tempo, para que a pesquisa encontre uma solução. Existem medidas paliativas que dão mais durabilidade para a vida da planta, mas o Estado está muito antenado nisso e trabalhando dia e noite no combate ao greening. Já se tem uma ideia do tamanho das perdas? Hoje, nós temos 38,5% dos nossos pomares infectados. Nos últimos 2 anos, o crescimento foi mais expansivo, mas nós estamos agora, além de tudo que eu falei, fazendo ações regionalizadas para que as regiões pouco infectadas não sejam infectadas. E as prefeituras estão entrando em parceria com a secretaria, o Fundecitrus, várias secretarias do governo. O governador, no primeiro dia que eu me tornei secretário, ele pediu para olhar para isso e a gente está muito animado e temos a certeza absoluta que nós vamos vencer essa guerra. Secretário, no último dia 24 de novembro, vocês apresentaram uma série de medidas aí, junto com o governador, né? Medidas que, obviamente, vão impactar positivamente o nosso produtor aqui paulista. Eu queria que o senhor dissesse quais são as mais importantes para que a gente possa repassar para o nosso público. As mais importantes, o decreto regulamentando a Lei 17054 de 2019 dos defensivos agrícolas, dos agrotóxicos. Isso vai gerar segurança jurídica, sustentabilidade, vai agregar valor na produção e vai permitir que o setor trabalhe com tranquilidade. Era uma expectativa de anos do setor, a lei é de 2019 e a gente teve a coragem de fazer. A criação do grupo de trabalho do Fundepec, que também é uma demanda desde 2015, que nós vamos tirar do papel esse ano, nesse governo, para dar essa segurança à pecuária de todo o estado de São Paulo, não só de corte, mas de leite, da suinicultura, de aves também. Também o passaporte equestre. Nós permitimos que o GTA seja válido pelo tempo do exame do animal. Então, com isso, todos os produtores e rodeio, eventos, os produtores de equídeos vão tirar o GTA e o prazo do GTA vai ser válido pelo exame do animal. Ele não vai precisar ficar toda vez tirando a guia. Nós temos muitas resoluções que foram feitas no dia 24, o decreto da criação do Comitê Estadual de Combate ao Greening, a lei do Cipov, que o governador encaminhou à Assembleia, para a gente certificar todos os produtos de origem vegetal de São Paulo, suco, vinho, cachaça, cerveja, que isso vai agregar muito valor e vai dar dignidade aos nossos produtores. São muitas conquistas que nós alcançamos no dia 24, que o setor estava esperando e que nós, com agilidade e destreza, conseguimos realizar. Qual é a imagem que o governador Tarcísio de Freitas tem do agro e o que ele espera do desempenho do agro durante a gestão dele? O governador respeita o agro, sabe da relevância, sabe da importância, fez uma homenagem para o Alisson Paulinelli, que é uma referência do agro. O nosso hub de inovação da APTA levou o nome do Alisson Paulinelli. Isso foi feito dia 22 de novembro em Campinas, foi emocionante. E o governador entende que o agro representa 30% do PIB de São Paulo, 40% da balança comercial e a oportunidade que o mundo todo enxerga. O mundo fala em segurança alimentar, segurança e transição energética e mudanças climáticas. O único país no mundo que tem condição de liderar o processo desses 3 itens é o Brasil. Em 2050, nós temos 10 bilhões de pessoas no mundo e nós temos uma meta para a diminuição de gases do efeito estufa muito estabelecida e muito rigorosa. O setor que consegue alimentar essas 10 bilhões de pessoas e captar gás carbônico da atmosfera é o agronegócio. Então, o governador espera que o agro de São Paulo continue crescendo, continue dinâmico. Nós usamos só 3% do território nacional e somos o 2º maior estado em PIB do Brasil, com quase 20% do PIB do Brasil. Então, São Paulo, em renda por hectare, é disparado o número 1 e o governador vai continuar apoiando incondicionalmente o agro de São Paulo.
Perfeito. Guilherme, olha, em nome do Canal Rural, a gente quer agradecer a sua presença, né, e ao mesmo tempo te parabenizar, porque eu te conheço a partir de agora só, me pareceu uma pessoa muito conhecedora do assunto, né, porque nem sempre um produtor rural conhece o assunto. Às vezes o produtor rural conhece a área dele, a lavoura dele, né, mas o agronegócio vai muito além da própria porteira. E você se mostra uma pessoa que se preparou para o cargo que você se dispôs a exercer. Então, eu acho que você vai ter muito sucesso nisso e a gente espera que você realmente tenha bastante sucesso, porque São Paulo precisa de pessoas competentes para que o agro continue crescendo aqui com muita força, muito mais do que vem crescendo. Te agradeço. Quer deixar um recado final para o nosso produtor? Eu agradeço, Petri, é o Canal Rural, um canal fantástico, de credibilidade, que o nosso produtor realmente gosta de ouvir. E o segredo de um bom gestor é se cercar de pessoas melhores do que ele. O meu time da secretaria é maravilhoso, por isso que a gente consegue entregar muitos resultados. A mensagem ao produtor é que ele conte com o governador Tarcísio, conte com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Nós temos quase 40 câmaras setoriais, nós somos a secretaria do Estado que mais escuta o setor e nós vamos caminhar ao lado dos nossos produtores e do setor do agro de São Paulo. E vocês contem sempre com o Canal Rural, que é uma ferramenta de comunicação para produtores do Brasil inteiro. Obrigado pela participação mais uma vez, tá bom, Guilherme? Tamo junto. Nós conversamos, portanto, com o Guilherme Piai, que é o novo secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, e o Canal Rural Entrevista termina aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau.